Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu tive uma ideia e essa ideia é a seguinte: é de estudar e aprofundar mais os artigos lá do texto. Então, eu resolvi ir lá ainda naquele primeiro artigo que a gente já estudou, né? E fiz um resumo e quero aqui, né, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fiz. Então, eu quero conversar com vocês e vou lendo aqui alguns tópicos que eu achei interessante. Eu resolvi fazer isso para que eu possa me motivar a voltar para os estudos e também fazer essa troca com vocês, ok? Então, antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de fazer um minutinho de prática, né? Gerar uma motivação nesse início da nossa conversa, ok? Então, vamos lá. Palmas das mãos unidas na frente do peito. Feche os olhos. Mantenha os olhos fechados ou semicerrados, do modo que você achar mais confortável. Traga nesse momento à sua mente a sua mais elevada aspiração, nos termos do que você gostaria de ser, que qualidade de vida você gostaria de ter, de realizar, e as transformações que você almeja realizar no mundo. Traga essa mais elevada aspiração ao centro do seu ser e permaneça alguns minutos observando a sua respiração, observando o seu corpo, em contato com a sua aspiração, com essa motivação, para que ela seja a energia e a potência que te moverá no seu dia a dia. Observe o ar entrando e saindo pelas narinas, ao mesmo tempo relaxando o seu rosto, tranquilizando a sua mente, acalmando o seu coração. Conforme você expira, procure soltar todo o ar dentro dos pulmões e procure prolongar a sua expiração, soltando, soltando, soltando os pensamentos, acalmando a mente discursiva, soltando as tensões do corpo. Faça então uma respiração profunda e consciente, enchendo o seu pulmão de ar. Lentamente abre os olhos. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui, né, no meu quintal, ao lado da minha jabuticabeira. E então é nesse espaço que eu quero conversar com vocês, né, falar desse texto. Bom, então o primeiro texto, o título é Perspectivas Budistas e Psicológicas sobre as Emoções e o Bem-Estar. Eu não peguei a apostila, mas os autores desse artigo é o Paul Ekman, Mathieu Ricard, o Richard, né, esqueci o outro nome dele, e o Alan Wallace, né. Então esses são os autores desse texto.
E o tema, né, que é tratado nesse artigo é o tema das emoções destrutivas, né? E o desenvolvimento nesse artigo foi estimulado pelo encontro esses psicólogos ocidentais com o Dalai Lama, né? E, gente, fazer vídeo é um negócio muito interessante, porque a gente observa o quanto a gente vai atropelando aí as palavras, né? Mas vamos lá. Então, duas questões bem pontuais que são tratadas aqui nesse texto são as seguintes, né? Primeiro, o texto vai falar sobre a realização da felicidade duradoura na perspectiva do budismo, mais especificamente o budismo tibetano, né? E eles vão utilizar um termo muito específico para essa felicidade duradoura, que é sukha, tá? A gente vai entrar nesse conceito daqui a pouquinho. A outra questão pontual desse texto é a natureza dos estados e traços emocionais aflitivos e não aflitivos, tá? Então, aqui eles apontam as premissas entre o budismo e a psicologia moderna que diferem em alguns aspectos quando se trata de emoções e bem-estar. Então, assim, muita coisa convergem, mas outras coisas também não convergem. É isso que eles querem colocar aqui. Então, vejamos, o que é que convergem dentro dessas duas culturas? Primeiro, algumas perspectivas do budismo com relação às descobertas da neurobiologia sobre as emoções, tá? Então, vejamos, uma coisa importante aqui de ser colocada. No budismo, nas línguas tradicionais, não há uma palavra para o conceito emoções, como há em outras línguas. Então, no budismo, nas línguas sânscritas, no Pali, no tibetano, não tem um conceito chamado emoções, tá? A neurociência, ela identifica, né, uma coisa que converge. A neurociência, ela identifica regiões do cérebro, identifica nas regiões do cérebro aspecto da emoção interligada com aspectos da cognição. O que isso quer dizer? Isso significa que circuitos das emoções, né, e da cognição estão interligados, né? Então, ou seja, a inteligência e emoções, esses circuitos do nosso cérebro estão conectados, estão interligados, eles não estão separados, né? Então, entrando aqui sobre o primeiro ponto, que é como alcançar a felicidade duradoura, né? Que é essa mais elevada aspiração que todos os seres buscam. Como coloca Aristóteles, a mais elevada busca de todo ser humano é a eudaimonia, né? A felicidade. Então aqui, o budista, para o budismo e para os psicólogos modernos, eles acreditam que as emoções influenciam fortemente o pensamento, palavras e ações e comportamento, né? Então, a emoção é um ponto principal que vai determinar essa nossa felicidade duradoura, tá? No budismo, o que é chamado então de sukha, né? O budismo vai dizer que algumas emoções conduzem a uma felicidade genuína e duradoura, enquanto que outras não, tá? Então, o que é que eles estão chamando de sukha, essa felicidade genuína, né? Eles dizem que essa sukha é um estado de florescimento que surge de um equilíbrio mental e de insight sobre a natureza da realidade. Eu gostaria de frisar esse termo, natureza da realidade. A gente vai, né, ampliar esse conceito. Então, Sukha, ele possui essa felicidade genuína, ela possui um traço estável, né? Ou seja, de uma mente em um estado de equilíbrio, né? Ou seja, o contrário disso, quando nós estamos desequilibrados, quando não há um equilíbrio, quando não há uma estabilidade, né? Não é possível nenhum tipo de felicidade, né? Agitação, euforia, né? Não é isso que é Sukha. Então, como que acontece, como que se dá esse florescimento? Então, a Sukha, ela se desenvolve a partir de treinamentos continuados, né? Essa é a grande chave, né, do budismo, né? Das práticas contemplativas, né? O treinamento continuado.
O contrário de Sukha, né? Só para a gente entender, então. Ai, meu Deus. Negócio lá na rua. Assustei agora. Bom, voltando aqui. Então, dukkha significa, então, o quê? Sofrimento, né? Que não significa apenas uma sensação desagradável, né? Então, esse sofrimento refere-se profundamente a uma vulnerabilidade básica ao sofrimento e à dor. Devido ao quê? Devido a uma má compreensão da natureza da realidade, né? Termo que eu comentei acima. Natureza da realidade. Ou seja, nós sofremos, nós somos vulneráveis ao sofrimento e à dor porque temos uma má compreensão da realidade. Ok? E então, como que Sukha é realizado, né? Bom, na visão budista, a transformação radical da consciência necessária para alcançar Sukha pode ocorrer por um treinamento contínuo em atenção, equilíbrio emocional e mindfulness, né? Para quê? Qual que é o objetivo desse treinamento contínuo das emoções, né? Primeiro, aprender a distinguir entre o modo como as coisas são, na medida em que aparecem aos sentidos, né? Com relação aos conceitos sobrepostos que projetamos sobre elas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto, né? Um fenômeno, algo que aparece à minha consciência, que aparece aos sentidos. Esse fenômeno, esse objeto, essa coisa, é um celular, né? É apenas um celular. Agora, os conceitos que eu trago sobre isso daqui, o que eu projeto sobre isso, tipo, não, eu gosto, acho muito útil, é minha ferramenta de trabalho, ou não gosto, isso aqui dispersa, ou qualquer outra coisa. É bonito, é feio, qualquer conceito sobreposto sobre essa coisa, né, não condiz com a realidade, né? O que eu entendi é mais ou menos isso. Aliás, não é que não condiz com a realidade. Não é o que aparece aos sentidos. O que aparece aos sentidos é o quê? O celular. Que cor que ele é? Ele é vermelho. O gosto ou não gosto é uma coisa que eu estou sobrepondo, que não vem embutido. Entende? Então, é dessa forma que eu entendi. Bom, sobre o resultado do treinamento. O treinamento ele permitirá que a gente possa perceber o que se apresenta aos sentidos, da forma, ou seja, observar o fenômeno de acordo como ele é, entende? Ele é vermelho. Se eu acho bonito ou feio, não é a questão. E perceber os próprios estados mentais de uma forma mais próxima da sua verdadeira natureza, né? Então, assim, como que é a minha mente quando eu entro em contato com uma coisa, seja um celular, seja um livro, né? De repente eu posso me sentir muito eufórica, ou eu posso ficar triste, dispersa, né? Isso já não condiz com a natureza dessa coisa, né? A dispersão está em mim, não está no celular, entende? O gostar, não gostar, ter aversão, ter apego, está em mim, não está no objeto, não está na coisa, né? Então, o treinamento, ele conduz também a uma mudança de humor e também no temperamento, né? Então, tem aquelas pessoas que não gostam de celular, acham que desperta demais. No entanto, ela vai para um trabalho onde ela precisa utilizar o celular, ok? Então, o treinamento pode conduzir a essa mudança de temperamento, mudança de humor diante das coisas. Então, o que acontece? A chave para tudo isso, a chave para que a gente possa atingir a Sukha, qual é? Cultivar emoções que conduzem à busca de Sukha e a libertar-se de outras emoções que são prejudiciais a essa busca, certo? Então, eu vou no texto fala um pouco mais sobre isso, a gente vai chegar lá. Estou aqui simplesmente tentando traçar um caminho mais linear, né? Até mesmo para organizar aqui a minha mente. Espero que no final tudo isso faça sentido para vocês. Bom, então a meta dentro do budismo, na visão do budismo, não é alcançar
uma felicidade individual em isolamento. Eu achei bastante interessante esse ponto, porque o texto coloca de uma forma muito sutil a questão do altruísmo, né? Chegou aqui. A gente está falando de mente, de felicidade, de coisa e tal, e ele coloca isso, que não é atingir essa felicidade individual em isolamento, mas incorporar uma profunda afinidade com todos os seres que compartilham o mesmo anseio de estar livre do sofrimento e encontrar um estado duradouro de bem-estar. No final das contas, todos, né, buscam essa felicidade genuína, né, e se livrar do sofrimento, ok? Entrando então aqui nos estados mentais aflitivos. Na visão budista, né, no budismo, eles não fazem uma distinção entre emoções e outros processos mentais. Ponto. Então, que tipo de atividade mental são verdadeiramente propícios para o bem-estar individual e coletivo? E quais são prejudiciais, especialmente de longo prazo? Tá? Então, vejamos aqui. Ele começa então falando sobre os estados afetivos, tá? Que são despertados pela experiência de estímulos prazerosos, né? Então existe uma coisa chamada felicidade genuína, existe uma coisa chamada felicidade hedônica, né? Isso não está no texto, mas eu achei interessante trazer. Então essa felicidade hedônica é que vai provocar esses estados afetivos, né? Ou seja, através do sensorial, através do estético, através do intelectual, né? E eles colocam aqui que a experiência do prazer é contingente a períodos. Então, o termo que eu grifei aqui no texto foi a palavrinha contingente, né? Porque, por exemplo, eu tenho, assim, eu tenho preferência pelas estações do ano, outono e inverno, e não curto muito as estações muito quentes. E de tanto que eu tenho aversão ao verão, acaba que o meu corpo sente muito, né? E às vezes eu fico observando pessoas que trabalham debaixo de sol, pessoas na construção civil, né? E elas estão ali. É claro que elas estão sentindo, mas não estão apegadas, não estão identificadas a isso, né? Então, essa minha questão de me identificar com isso, porque isso é contingente. Não, o ano, ele passa por 4 estações, e eu tenho que, né, tá nesse fluxo, nesse movimento, né, para que eu possa, para que eu não sofra, aceitar isso tudo para que eu não sofra, né? Então, o prazer, ele é contingente. Então, agora eu sinto muito prazer, né? E no verão eu não sinto tanto prazer, né? Então, esse prazer sensorial, ele depende de períodos, depende de lugares, depende de circunstâncias, ok? Ele não é estável. E a experiência do prazer, ela pode transformar em um sentimento neutro ou desagradável, como, por exemplo, eu começo a fazer uma leitura, né? Eu estou lendo e, de repente, está muito agradável. Só que, passado alguns minutos, isso pode se tornar neutro, ou pode se tornar desagradável, seja pelo clima, seja por alguém que chegou, seja por qualquer outra circunstância, televisão, celular, enfim. Qualquer motivo, qualquer outra coisa pode alterar essa minha sensação de conforto e prazer. Que iniciou, eu tinha planos, mas, né? Nessa experiência de prazer também, o estímulo aprazível, ele pode desaparecer. Ele não é estável e contínuo, né? Então, ele desaparece. Então, o desafio da prática meditativa a partir do budismo não é suprimir os estados mentais destrutivos, né? Mas identificar, então esse ponto aqui bastante importante, importante a gente identificar como é que surgem esses estados aflitivos. Minha mente começou a ficar agitada, começou a ficar desperta. Em que momento? Qual foi o gatilho? Né? Como que isso aconteceu? Como que surgiu? Como que eu experimento essa agitação? Uma pessoa chegou, eu fiquei agitada. Como que eu experimento isso? Eu vou reagir com violência, com agressividade? Ou eu trago a minha consciência, a respiração, respirando, tá, para que eu possa mudar esse estado aflitivo e pensar em algo, né, em alguma outra alternativa.
Então, a meditação, ela também permite que a gente possa observar como que essas emoções, essas alterações, elas influenciam a nossa vida, a própria vida e a vida dos outros, né? Ou seja, de curto, médio e longo prazo, tá? Então, o desafio é aprender a transformar e libertar-se de todos os estados aflitivos, tá? Como, né? Aí a perguntinha chave: como eu vou transformar e libertar-se desses estados aflitivos? Como? Cultivando e refinando a própria habilidade de monitorar introspectivamente a sua própria atividade mental. Então, esse é o objetivo do mindfulness, de praticar a atenção plena. Eu vou, através do mindfulness, através da atenção plena, eu vou cultivar, refinando essa autoobservação, monitorando introspectivamente essa própria atividade mental. O mindfulness nos permite observar, bom, agora eu estou tranquila, de repente alguma coisa mudou. E se eu tenho essa atenção, né, plena, se eu tenho esse cultivo, eu vou conseguir saber, não, eu modifiquei por isso, por isso, por isso. Ah, porque aconteceu aquilo. Não, porque me deu fome e tá acontecendo alguma coisa no meu organismo, eu tô ficando fraca, enfim, né? Eu consigo observar, mas esse monitoramento, ele só é possível a partir do quê? De cultivo. Então, sentar, praticar, cultivar, meditar, contemplar. Para que tudo isso? Qual que é a finalidade, né? Para que a gente possa também distinguir um pensamento ou emoção perturbador de um não perturbador, né? Senão a gente acaba, tipo assim, meio que seguindo a onda, né? O treinamento, então, de mindfulness, ele proporciona o cultivo de uma estabilidade atencional e de uma vivacidade mental. Esses termos aqui eu achei muito interessante, porque, olha, a gente vive num mundo, assim, de tudo nos dispersa, né? Então, o mindfulness, ele nos ajuda a cultivar o quê? A estabilidade, né? Porque há momentos em que a gente se percebe assim, olho para cá, olho para lá, para cima, para baixo, a unha, a cabeça, tudo chama a nossa atenção. Então a nossa atenção ela está sendo, né, direcionada para muitas coisas. Então, essa estabilidade atencional é que vai proporcionar a gente verificar, ou seja, como que está a nossa atividade mental. Eu realmente estou bem aqui? Está confortável, né? E então ele fala também que o mindfulness, ele ajuda a gente a cultivar essa vivacidade mental. Porque se a minha mente está estável, se a minha atenção está estável, eu consigo ampliar a vivacidade da minha mente. E eu lendo aqui, né, Felicidade Genuína, do Alan Wallace, eu me lembrei aqui de uma citação, até coloquei aqui, quando ele fala aqui sobre essa vivacidade. Ele diz assim: conforme a vivacidade aumentar, você verá que o que você está sentindo tem maior riqueza. Olha só que interessante, né? Conforme a vivacidade aumentar, você verá que o que você está sentindo tem maior riqueza. Então, quanto mais vivacidade mental eu tenho, quanto mais engajamento, acho que um termo que dá para trazer aqui essa coisa de engajamento. Quanto mais engajada, maior eu começo a perceber que o sentido do que eu estou fazendo, ele é muito mais rico, né? E ele dá uma técnica. Ele diz assim: a técnica é simples e direta. Mantenha a atenção plena à respiração, buscando continuidade e monitoramento à mente durante todo o tempo quanto à ocorrência de agitação ou lassidão, por meio de vigilância introspectiva. Vigilância introspectiva. Então, o negócio não é cuidar da vida do outro, o negócio é cuidar da nossa mente. Vigilância, né? Com amorosidade, com, sabe, com empatia. É vigiar aqui, né? E eu penso também que essa bondade para consigo mesmo é a gente tirar o foco de outra,
de outras coisas menos importantes, tirar o foco da vida. Sabe aquelas. Quando eu falo vida do outro, eu tô me sentindo naquele sentido, naquela coisa mais assim, primária, né? Fofoca, né? E então tira o foco disso. Isso não é bondoso nem para com a pessoa e nem para consigo mesmo. Então vamos lá. Tem uma parte do texto que ele fala sobre os 3 processos mentais que são considerados toxinas, né? São as toxinas fundamentais da mente. Né? Então elas são muito perigosas. Então, de repente, a gente fica aí tão preocupado com alimentação orgânica, que tem que ser orgânico, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que lavar, blá, blá, blá. Eu não quero jogar toxina pro meu corpo, mas a gente está trazendo toxinas para nossa mente. Olha só que coisa mais assim, né? A gente não entende. Quando a gente descobre uma doença do corpo, a gente vai e busca e quer curar essa doença. A gente vai fazer de tudo, né, para tirar essa coisa ruim do nosso corpo. No entanto, e com relação aos os estados mentais aflitivos? A gente cuida deles? Então, se a gente chega num psicólogo ou num mestre e diz: olha, sua mente é muito aflita, cuide dela. E aí você sai de lá e diz assim: tá, ele disse que minha mente é aflita. E aí você segue a vida, né? Se fosse um câncer, você tomaria as providências, né, para fazer, para tirar, para se curar. Mas quando se diz, não, você tem uma mente agitada, você tem uma mente muito aflita, parece que não é tão, né? Mas isso é muito importante, porque afeta não só a nossa vida, mas também afeta a vida de outras pessoas, e acredito também que afeta outras vidas que virão, né, pela frente. Então vamos então aos 3 processos mentais. O primeiro deles é o desejo ardente. Essa é a primeira das aflições. Esse processo mental, ele é baseado na distinção irrealista e reificada entre si e os outros, como sendo separados e não relacionados. O que isso significa? É o processo irrealista e o processo de reificação. Irrealista porque eu tomo a realidade de uma forma que ideal, que não é a realidade, que não condiz com os fatos. E reificada é quando eu me transformo, quando eu me vejo como um objeto, como uma coisa, né? Tipo, eu, Silvia, sou professora. Ah, tá, então quer dizer que eu vou ser professora pro resto da vida? Não. O outro também eu começo a reificar. Bom, meu namorado, meu marido, meu chefe, né? Então é uma relação onde eu coloco o outro como uma coisa. E o outro também não é essa coisa. E também não é meu, né? E então esse desejo ele nasce desse processo mental. Por quê? Porque existe uma ânsia, né? Como eu me reifiquei tanto a mim quanto o outro, eu começo a trazer 2 palavrinhas muito perigosas para o nosso desenvolvimento, que é o meu e o eu, né? Então a ânsia ela surge a partir da aquisição ou manutenção de algum objeto ou situação desejável para mim. Então eu desejo algo para mim. É um desejo que eu tenho. Eu quero possuir algo. Eu quero, né? Eu quero tal coisa, eu quero tal pessoa, eu quero tal curso, eu quero tal isso. Para quê? Para mim, né? E isso que eu desejo pode ser ameaçado pelo outro, entende? Uma coisa que acontece com o desejo ardente é que a gente amplia as qualidades desejáveis, que essas qualidades são inerentes mesmo ao objeto desejado, né? Então a gente exagera nessas qualidades enquanto a gente ignora, né, os aspectos indesejáveis desse mesmo objeto, ok? Então, por exemplo, eu desejo um celular, então eu amplio as qualidades desejáveis disso daqui. Isso que é bom, né? É ótimo, é uma ótima ferramenta. Só que eu amplio muito isso, as qualidades disso aqui. Só que eu passo, num determinado momento, a ignorar o quanto que isso pode ser prejudicial para mim, para minha saúde e para minha relação com as outras pessoas, né? O texto também fala sobre um termo aqui que é o craving, que significa perturbar o equilíbrio da mente, e isso tudo origina o quê? Em ansiedade, miséria, medo e raiva.
né? O texto também cita 3 venenos mentais, né? Que é o Raja, Raga, Dvesa e Moha. O Raga significa paixão, atração, Dvesha é aversão e repulsão, e Moha, confusão e distorção. Ou seja, é a paixão que eu tenho por algo, né? Ou então a aversão extrema de alguma coisa. E também a confusão diante do que surge. Então, esses 3 venenos né, que prejudica aí o que? A nossa visão. Por isso que contemplar, meditar, purifica, né? Deixa a nossa visão mais límpida, mais clara. Acredito isso que com o cultivo, né? E não é pouco, é muito cultivo. A segunda das aflições é o ódio. Então ele vai dizer que o ódio é o reflexo inverso do desejo. E ele é impulsionado pelo desejo de prejudicar ou destruir qualquer coisa que obstrua a busca egoísta de situações e objetos desejados para o eu. Então, se eu busco algo para mim e eu sinto que alguém pode prejudicar essa minha aquisição, eu posso querer, eu posso desejar destruir, eu começo a odiar essa pessoa que está obstruindo o meu desejo, ok? Então, o ódio, enquanto o desejo amplia, né, as qualidades desejáveis, o ódio ele exagera nas qualidades indesejáveis do objeto. Olha só. E ele também desenfatiza as qualidades positivas desse objeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aversão, eu odeio o celular. Então, eu amplio, né, as qualidades indesejáveis para mim disso daqui, porque eu acho que isso aqui não é uma coisa boa, né? E eu desenfatizo o que é positivo nisso, porque tem os seus aspectos, tem o seu aspecto positivo, ok? Aqui no ódio também ele fala sobre a mente ressentida. Então a mente ressentida, ela ilusoriamente ela vai buscar a fonte de sua insatisfação ao objeto externo. Então, ou seja, eu tô tão ressentida, tão insatisfeita, que eu começo a compreender e a achar que que o problema de eu não ser feliz está no objeto externo, está no que é externo, está no que está fora e não dentro, tá? A questão é que o objeto externo, o ambiente, o fora, é apenas um gatilho, tá? Que disparou, que despertou em mim essa minha insatisfação, essa minha mente ressentida, ok? Então, a origem de todo o sofrimento, né? Assim, partindo aí para a conclusão do texto, a origem de todo o sofrimento mental está na mente, né? A terceira das aflições, então vamos lá, a terceira das aflições é a ilusão de agarrar-se à própria identidade ou a de outrem, né? É o apego às identidades reificadas como real e concreto. Então, o que eu vejo? Como que acontece? Eu, Silvia, professora. Então, eu reifico isso, torno isso tão real e tão concreto que eu não vejo a possibilidade de eu ser uma outra coisa senão uma professora. É só. Na visão budista, o self ele está em constante estado de fluxo dinâmico, que surge de diferentes formas, independente de outras pessoas e do ambiente. Aqui eu lembro do filósofo grego Heráclito, né, que fala sobre a mudança. E esse filósofo pré-socrático, ele utiliza o elemento fogo como o elemento mais capaz de provocar transformações. E nós, seres humanos, como tudo na natureza, somos compostos pelos elementos. Então há um fogo interno, há um fogo em nós, né? E é esse fogo que transforma, que motiva, que acelera as transformações. Né? E se o fogo está muito baixo, não há transformações, a coisa está morna, está quieta, né? Aquela vida morna assim, o negócio não anda, não tem movimento, não tem mudança. Mas uma mudança sutil sempre existe, sempre permanece, porque nós somos essa mudança constante. E a visão budista também tem essa concepção de que nós fazemos parte desse fluxo dinâmico, né, das coisas que estão em constante transformação, né?
E como então que se obscurece a natureza real do self? Né? Então, a nossa natureza real é esse fluxo dinâmico, mas como que a gente obscurece isso? Sobrepondo a realidade, a nossa realidade, conceitos como permanência, singularidade e autonomia, né? Então, se tudo é impermanente, se as singularidades elas são modificáveis, se elas são mutáveis, né? E se nós somos seres interconectados um com os outros, como é que pode então acontecer de uma forma concreta a autonomia, a singularidade e a permanência? Então, a gente começa a obscurecer e o sofrimento também parte dessa visão, porque a gente traz esses conceitos para a realidade. Então, isso significa uma má compreensão da realidade como ela é, entende? Aqui na minha casa, por exemplo, esse conceito de impermanência e permanência eu brigo demais com isso, com o quintal. Agora tá um tempo muito seco, então eu venho, varro, tiro as folhas, ou então eu lavo, tiro a poeira e coisa e tal. Fica de um jeitinho assim muito agradável, então eu tenho prazer de ficar aqui, porque tá tudo limpinho, né? Só que eu acho que isso vai permanecer, né? Estamos no mês de agosto, tá ventando, então eu acabo de limpar, o vento vem e, e destrói tudo o que eu fiz. Então às vezes eu fico meio assim, sabe? Com aquele sentimento, falei, poxa vida, né? Acabei de limpar, mas eu só vou sofrer, só vou continuar aumentando o meu sofrimento se eu ficar apegada a isso. Eu não posso mudar o vento, não posso controlar o vento, vai, né? E então é isso. Então, partindo aqui para nossa para finalização, uma outra coisa importante aqui. Ele coloca, trazendo também de uma forma bem sutil a questão do altruísmo de novo. Ele diz que uma das nossas crenças errôneas na distinção absoluta de eu e do outro, ainda nessa terceira forma aflitiva da mente, né? É a crença errônea na distinção absoluta do eu e do outro. Atua como a base para as aflições mentais, derivando desejo, ódio, ciúmes e arrogância. Então, essa crença absoluta do eu e do outro separado, né, ela traz ela constitui a base para essas aflições aflitivas. E disso vai derivar o quê? O desejo, o ódio, o ciúme, a arrogância, né? Então, ou seja, eu desejo essa pessoa, eu quero que ele seja meu parceiro. Só que de repente, aí ele tá me ajudando num projeto. Aí de repente vem uma outra pessoa, né? E toma ele de mim, né? Porque ele tem liberdade para atender outras pessoas. Aí eu começo a ficar com ciúmes. Então, ou seja, o sofrimento surge a partir dessa crença, né, de que existe um meu, tanto com relação às coisas quanto com relação às pessoas, né? Então, para finalizar, na visão budista, a visão budista vai dizer que o desejo é uma das toxinas primárias para a mente, né? Desejo ardente. E as práticas contemplativas budistas são projetadas para contrariar o desejo, né? Eu não vou aprofundar muito nessa parte aqui, porque eu não entendi tão profundamente, né? E acho que a gente vai chegando no final do texto, a gente fica um pouco meio cansado, né? Mas, assim, de uma forma bem compreensiva, eu entendo, assim, contrariar o desejo no sentido de, não é que eu não vou desejar, eu não vou possuir mais as coisas, né? Eu posso querer comprar um sapato novo, mas isso não tem que tirar a minha paz, né? Se há uma real necessidade de comprar um sapato, tá, descobri, meu sapato descolou. Eu tenho um desejo, tenho uma necessidade de comprar um sapato, ok. Eu vou lá e compro esse sapato, né? Não tem problema nenhum. Eu estou entendendo dessa forma. O problema é o seguinte: eu tenho um monte de sapato aqui na minha casa, só que de repente eu tenho um desejo de ter um sapato a mais por conta de uma cor, por conta disso, por qualquer outra circunstância. Isso vai tirando a minha paz, vai aumentando a minha ânsia, me tirando do momento presente, porque eu quero agora. Então eu faço todas as estratégias para que eu saia agora do que eu estou fazendo para eu comprar esse sapato. Eu não estou descalça, né? Eu tenho sapatos, né? Então, essa última parte, eu
entendi que é isso, né? Que as coisas, a gente pode nos relacionarmos com as coisas, a gente pode ter contato, possuir as coisas, mas não deixar que ela nos possua. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque se eu fico, né, ansiando por esse sapato novo, e eu não posso ir agora, eu perdi o meu presente. Eu perdi o que está acontecendo, né? E isso porque eu tenho sapato, né? Mesmo se eu estivesse na rua descalça, a gente vai caminhando. Podemos caminhar, né? Vamos lá. Comprar um chinelo a princípio, depois a gente vai na loja e compra outro sapato. Enfim, acho que a ideia principal desse texto, ela tá nessa questão da gente exercitar mesmo esses momentos contemplativos, os momentos de meditação, a prática de mindfulness, porque é esse cultivo de parar, de observar como que as aflições surgem, como que as coisas vão se manifestando e o quanto que nas relações e no movimento da vida a gente vai colocando as nossas projeções naquilo que aparece e a gente começa a sofrer o tempo todo. Porque a todo momento as coisas acontecem, uma folha cai, como caiu aqui agora, né? Se é lindo, se é maravilhoso, porque a câmera não estava aqui para tirar uma foto, porque assim é o desejo ardente de todo fotógrafo, né? Fotografar uma folha que cai, né? Mas enfim, tudo tem o seu momento e essa auto-observação, essa vigilância e essa vivacidade que o Alan Wallace coloca da gente tá sempre exercitando é muito benéfico para a gente compreender o funcionamento e o momento em que a gente vai, que os gatilhos nos inquietam, nos perturbam, né? E a gente pode voltando a inspirar um pouco mais, né? E fazer escolhas melhores, né? Então é isso. Então, para finalizar a nossa conversa aqui, eu gostaria de chamar a atenção para finalizar mesmo essa prática, trazendo as palmas unidas na frente do peito, e de acordo com a natureza da fé de cada um, podemos oferecer esse momento, a nossa prática, os nossos esforços, aquilo que consideramos mais sagrado. E que esse estudo possa beneficiar todos os seres. Namastê.